Olá pessoal, bem-vindos ao capítulo 15 da obra Pensamento e Vida. Vamos conhecer então aquilo que eu particularmente destaquei como mais interessante do conteúdo apresentado por Emmanuel. O capítulo, como vocês sabem, é saúde. O objetivo estabelecido: visualizar o esforço despendido na procura e manutenção da saúde espiritual e corporal como um modo de reconhecer a ação benfeitora da providência nas reencarnações. Questão de número 1. É possível fazermos uma associação entre a saúde do corpo físico e a trajetória evolutiva de quem o está ocupando? Resposta sugerida: corroborando com a efetividade da lei de causa e efeito, a harmonia e os desarranjos verificados no corpo de carne traduzem o desvelo ou o descaso de quem o valorizou ou malbaratou, presentemente ou em passado remoto. Não nos referimos aqui a questões pontuais de estética ou a desordens fisiológicas de pequeno vulto, mas aquelas que, dadas as suas peculiaridades, influem decisivamente no gênero de prova ou expiação a ser cumprida pelo reencarnante, seja porque a solicitou ou fez por merecê-la. Destacamos Jesus em o Evangelho de Mateus. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Aqui nós temos, mais uma vez, a demonstração da justiça e sabedoria de Deus. Ele sabe do que precisamos, porém ele não se esquece dos nossos erros. Não o faz para punir-nos. Ele o faz por uma necessidade educativa nossa. Então nós temos assim, nós somos responsáveis por nós mesmos. Daí porque o corpo físico que ora ocupamos, vamos dizer assim, ele é um auxílio efetivo a que possamos dar conta desse processo educativo e, ao mesmo tempo, sanar nossas dívidas por mau uso ou prostituição daquilo que nos foi concedido, conforme vimos no roteiro anterior. Depois nós temos em um livro dos Espíritos, só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os provê ou prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. É aquilo que procuramos dizer aqui. Tudo Deus faz para o nosso benefício, muito embora nós não consigamos quase sempre compreender como que ele atua. Mas, essencialmente aqui, esse texto de O Livro dos Espíritos, eu selecionei para mostrar-nos que não é a cor do cabelo ou cor dos olhos, como dissemos na prévia, que importa, mas sim a natureza do problema físico que incorporamos ao nosso corpo, para que possamos, então, vivenciar essa expiação ou mesmo provação. Como nós sabemos, muitas vezes é até um pedido do próprio Espírito que é feito para que ele possa acelerar a sua depuração ou mesmo concluí-la. Questão número 2. Pode o comportamento de um único indivíduo afetar a saúde de toda uma coletividade e vice-versa? Resposta: se por um lado a ação da mente sobre o veículo carnal é um fato, como vimos no roteiro passado, corpo, há muitas razões para crermos na significativa extensão dos efeitos provocados pelas boas e quase que rotineiramente más influências oferecidas e assimiladas por cada um dia após dia. Nós temos Jesus, mais uma vez, em o Evangelho de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito entre nós, fazer a cabeça de alguém. E depois de o ter desfeito, o tornai 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Mais uma figura de expressão bastante forte utilizada por Jesus, mas que vai fundo na questão, no problema em si. Aquele que induz a outrem a ter maus pensamentos ou fazer mau uso daquilo que lhe foi concedido, ele pode sim entrar em uma situação tal, mental, que vai fazer mal a ele no físico também. Por isso que entendemos que sim,
é possível que o nosso corpo de carne sofra não uma ação direta de outrem, mas de nossa própria, em função da nossa mente estar eventualmente perturbada, seja por maus exemplos, por influência do que nos foi dito e nós acabamos assimilando e assim por diante. Questão 3. Sendo a baixa autoestima um fator de peso a concorrer para a debilidade orgânica, sobretudo se agravada pela animosidade de terceiros, é correto dizer que todas as fontes de problemas para o envoltório físico estão na mente? Resposta: não. Haja vista serem muitas as doenças passíveis de serem adquiridas por meio externo. A observação, todavia, autoriza-nos a crer numa melhor ou pior condição do organismo de debelar o mal, quando impregnado, ou mesmo de oferecer-lhe resistência, em momento anterior ao contágio. Também havemos de convir que todo corpo mortal, regido por uma mente esclarecida, voltada à execução de projetos de elevação íntima, guarda condições mais favoráveis de suportar e até de vencer as adversidades patológicas. Aqui nós temos em o Evangelho segundo o Espiritismo o pensamento, o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Ele, isto é, o corpo, nos enche de desejos, de apetites e de mil tolices, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados, sequer por um instante. Veja, já aquele tempo de Sócrates, de Platão, já se pensava acerca da influência, da força que tem, não a carne em si, mas o quanto que ela nos influencia. É um grande desafio. A carne, realmente, estarmos encarnados, é de fato um grande desafio a ser vencido. E lembrando aí, nós temos todas as condições de vencê-lo. É questão de realmente determinação, de vontade. Depois nós temos Evangelho de Marcos, Jesus se manifestando. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Nós temos aqui inúmeros exemplos de que realmente não se trata de um milagre, embora seja maravilhoso, evidentemente, esse tipo de constatação que nós fazemos rotineiramente. Mas a questão toda é da possibilidade de Jesus, de tudo que ele representa, o que ele pode fazer, que nós ainda estamos a caminho. Por isso que ele disse: eu sou a videira, vós sois as varas, nada podeis fazer sem mim. No sentido de que todos aqueles que realmente se propuseram e ainda o fazem, que se propõem a fazer o bem e mais ainda, divulgar o bem, têm essa proteção que nós vimos, se eu não me engano, foi em berço e corpo também. Esse auxílio de fora, de mais alto, para conosco. É claro que não se trata aqui de um misticismo. Nós temos, por exemplo, Paulo e Estevão, na obra de Emmanuel, há um relato muito claro ali do próprio Emmanuel, no sentido de que Paulo de Tarso, à época, ele foi mordido por uma víbora e todos acharam que ele ia morrer, mas não, simplesmente a coisa ficou por isso mesmo. Para vermos que realmente é possível, não se trata de lenda, é sim uma questão a ser repensada, uma questão a ser entendida acima de tudo, e não apenas aceita porque alguém disse ou porque alguém leu. Questão 4. A ação dos denominados obsessores pode ser um meio externo de indução a um quadro doentio? Resposta: dadas as suas características, os processos obsessivos não devem ser considerados como causa, mas consequência de uma doença pré-existente. Nós veremos aí no capítulo Obsessão lá na frente, um pouco mais profundamente isso, tá bom? Podem servir, portanto, ao agravamento, mas não à introdução de determinada enfermidade, muitas vezes imperceptível aos olhos e ao coração de quem a possui. Nós temos o céu e o inferno. Os invisíveis atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. E aqui eu vejo, pelo menos eu vejo assim, invisíveis, não apenas os desencarnados, mas aqueles que não se fazem ver e estão na carne. Obscuramente, sorrateiramente, induzem-nos e acabam que atacam nossos pontos vulneráveis, influenciando-nos, como foi dito há pouco, naquela passagem dos fariseus que queriam fazer prosélitos e que desviavam-nos, ou desviavam aqueles alvos que tinham para
mau uso da lei, a má compreensão da lei. Depois nós temos Jesus em Mateus, mais uma vez. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Como foi dito também, gente, não é porque está encarnado que não pode também nos fazer mal. Isso vale para a gente também. Viu? Então é importante ter o cuidado com o falso profeta, não é aquele apenas que está no templo religioso, é aquele que divulga mais notícias equivocadas ou tendenciosas, falaciosas e acabam nos induzindo a erro. Questão 5. Enquanto no mundo a alma está sujeita a enfermidades fisiológicas do corpo, de diferentes tipos e naturezas, por que elas não se manifestam igualitariamente em toda a gente? Resposta. No que diz respeito às mazelas somáticas, isto é, do corpo, a análise dos múltiplos depoimentos dos que já retornaram ao plano espiritual, sob condições as mais variadas, o exame criterioso dos fatos cotidianos e, sobretudo, a confiança numa contabilidade divina infalivelmente justa e misericordiosa, que leva em conta todos os erros e acertos cometidos a cada existência, nos permitem afirmar que o Criador conhece o remédio certo na medida exata para a educação de seus filhos, caso a caso. Jesus, Evangelho de Lucas. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. A lei é justa e ela vai direto ao ponto para cada um de nós. Para Deus, todos os seus filhos são únicos, muito embora ame a todos. E a cada um desses, como foi aqui proposto na resposta, dá ou oferece aquilo de que necessita na porção exata, no momento preciso. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Realmente, isso foi citado, gente, eu pelo menos escolhi ou preferi citar, porque nós vemos no mundo em que habitamos, particularmente, o que nós chamamos de injustiça. É bom recordarmos também mais uma frase de Jesus que diz algo parecido com: aquilo que para o homem é nobre, que é importante, que é bom, para Deus é abominação. Então, a nossa visão é diferente da do Criador. Por isso que muitas vezes nós vemos, de fato, pessoas que não ficam doentes ou não têm problemas aparentes, mas que, em compensação, outras pessoas de bem sofrem muito e passam por dificuldades que nós nem sempre compreendemos, achamos que está havendo uma injustiça da parte de Deus. E não é bem assim. Questão 6. O que é saudável ao corpo e ao espírito? Resposta. Corpo e espírito necessitam de alimento, e não se pode negar que a boa ou má saúde, tanto de um como de outro, decorrerá daquilo que os estiver nutrindo. Jesus, Evangelho de Lucas. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Uma figura também muito linda, muito bonita, para dizer que não é apenas o alimento material que nos importa, mas também o alimento para o espírito. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então nós, de novo, a vida nos dá aquilo que oferecemos a ela, por uma questão de justiça, e no nosso caso, muito especialmente, de educação ou de reeducação, para que possamos avançar. Questão 7. Existe alguma maneira de mais facilmente visualizarmos a interação do conjunto formado pelo corpo e o espírito? Resposta. Metaforicamente, o corpo humano pode ser visto como um mecanismo complexo, equipado com um computador reprogramável que lhe comanda as ações, ao mesmo tempo em que lhe recebe as impressões. Como ocorre a qualquer sistema, cuidados, ajustes e reparos serão requeridos ao longo de sua vida útil, com vistas à obtenção de um rendimento satisfatório e, tanto quanto possível, cada vez melhor do conjunto. A analogia é grosseira, porém útil a que compreendamos, não obstante superficialmente, a sabedoria do Criador, que sem jamais nos tolher à vontade,
oferece-nos todas as condições de bem utilizarmos os recursos de que precisamos para alcançá-lo. Paulo de Tarso, Carta aos Romanos. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja. Porque, foi dito, nós temos aquilo que merecemos e ou precisamos. Então, se fizermos só o bem, ainda que sejamos imperfeitos, mas quanto maior o esforço, melhor o retorno. Conclusão. Nada pode ser mais útil ao homem para a confirmação da sabedoria e amor de Deus do que o sagrado instituto da reencarnação. É no corpo de carne que o homem pode melhor observar em si mesmo e naqueles que o cercam a presença do Pai a auxiliar seus filhos na caminhada até o reino. A leitura complementar que eu vou deixar desta vez para vocês, o título é Nota em Desobsessão, de Albino Teixeira. Eu realmente recomendo a leitura, não só dessa, mas das demais leituras complementares. A meu ver, ajudam muito na compreensão geral do tema que está sendo abordado. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.